O índice de preços ao consumidor semanal registrou desaceleração da inflação em 6 das 7 capitais pesquisadas na segunda medição de junho, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O índice caiu 0,17% e acumula alta de 2,15% nos últimos 12 meses. Houve recuo na inflação em relação à medição anterior em Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e São Paulo. Os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas refletem as ações do governo Lula, que em menos de 6 meses de administração emplacou um conjunto de ações e políticas públicas para alterar o quadro econômico e social do país. Apesar disso, o Banco Central insiste em manter a taxa básica de juros em 13,75%, o que prejudica o desenvolvimento e crescimento do país. Em entrevista para o programa Conversa com o Presidente, Lula destacou que os preços dos combustíveis estão diminuindo, assim como de alguns alimentos, como carne, arroz e óleo de soja. As coisas estão baixando e é preciso baixar muito mais, a inflação está baixando, o dólar está caindo, apenas o juro precisa baixar. Porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu por que ele mantém essas taxas de juros de 13,75% num país que está com inflação anual de 5%. A vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Juvândia Moreira, explicou o impacto dos juros altos no consumo de produtos e compras. Quando você vai comprar um automóvel hoje, metade do que você está pagando é juros. Então, como é que as pessoas... Encareceu, né? Como é que as pessoas vão conseguir comprar? Elas não estão comprando. E isso, obviamente, está impactando, né, nos empregos. E a mesma coisa acontece no comércio. Você vai comprar uma geladeira, você paga uma geladeira e meia, porque você está pagando metade da geladeira, essa metade a mais que você está pagando são os juros. E os juros, eles são baseados nessa taxa Selic que o Banco Central estabelece. Ela é a taxa básica, ou seja, se ela está alta, as outras taxas todas vão ficar altas. Então, isso é um problema para a população, porque a população não consegue financiar uma casa própria, porque vai pagar, vai financiar um apartamento, vai pagar 2 no final, porque os juros estão muito altos. Juvândia destacou ainda que os juros altos encarecem os gastos do governo, comprometendo assim investimentos que poderiam ser realizados. Então, quanto mais alta a taxa de juros, mais o governo gasta. E de onde sai esse gasto? Ele sai do orçamento, ele sai, né, do nosso dinheiro, do que a gente está pagando de impostos. Então, é outro problema, porque isso também encarece as contas do governo. Então, além de atrapalhar a população, além de encarecer a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, da população de maneira geral, também encarece os gastos do governo. Isso sim é gasto, não é um investimento. Em vez do governo ter dinheiro para investir, gerar emprego e renda, ele tem que gastar e pagar para o mercado financeiro, para os especuladores, para os muito ricos. A gente está falando de gente muito rica. De Brasília, Thaísa Vitória.